E hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre as diferenças dos peelings manipulados e dos peelings industrializados. Antes da gente pensar em trabalhar aí com peelings magistrais, que eu tô falando manipulados, mas também são chamados de peelings magistrais. Antes de pensar em trabalhar com eles, nós precisamos ter bem claro qual que é a diferença entre um e outro. Então, é o tema central da nossa aula. Então, vou apresentar aqui no nosso flip chart e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, aqui eu já listei algumas diferenças dos peelings magistrais ou manipulados e os peelings industrializados. Então, vou escrever aqui industrializados. Então, nós teremos algumas diferenças quando eu falo em peelings. Primeira diferença, concentração. E aí eu vou explorar item por item para você entender. Então, calma aí, fica na aula. Segundo item, diferença entre magistrais manipulados e industrializados. Aqui tá um X, mas desconsidera isso, tá? Porque magistrais e manipulados é a mesma coisa. Concentração, um deles. Segundo item importante, pH. E eu coloquei uma interrogação aqui, você vai entender já já. Terceiro, base ou veículo. E aí eu vou explicar o que é uma base, um veículo. Mas é uma diferença, e aí você vai entender por que é uma diferença. Profundidade ou penetração, a penetração desse ácido no tecido. Existem algumas diferenças. E agora, vamos lá que eu vou explorar um por um. Ok? Vamos ver aqui passo a passo as diferenças. Então, a primeira diferença que eu listei lá na nossa anotação, na minha anotação anterior, é a concentração do ácido. Entre os magistrais e os industrializados existem algumas diferenças. E aí eu vou te falar qual que é a interferência, primeiramente, qual é a interferência da concentração quando eu falo em peelings. Em geral, os industrializados, eles trabalham com uma concentração menor, tá? Por que concentração menor? Que influência que tem a concentração quando eu falo em peelings e em ácidos? Então, um peeling, os ácidos em sua maioria, pelo menos os ácidos em que eu vou falar nesse workshop, eles têm uma influência direta com a concentração. Ou seja, quanto maior a concentração, significa que eu tenho mais quantidade de molécula de ácidos. Quanto maior essa concentração, maior será a penetração e a profundidade que esse peeling pode atingir. Bom, e aí qual que é a diferença do magistral e do industrializado? Em geral, os industrializados, eles contêm uma concentração, e aí eu vou fazer esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, quando nós falamos em farmácia, quando nós aprendemos em farmácia, significa concentração. Então, todas as vezes que eu colocar aqui na anotação esse símbolo, que eu esqueci o nome dele, mas esse símbolo significa concentração, ok? Então, vamos lá. Concentração dos industrializados. Então, a concentração é uma concentração baixa. E por que essa concentração é uma concentração baixa? Bom, em primeiro lugar, porque quando a empresa ela desenvolve um peeling, ela pensa muito na questão da segurança. Então, a empresa ela não quer que o profissional de estética, que pode ser desde o técnico esteticista até um profissional da saúde, tenha intercorrências importantes. Então,
Em geral, os kits, aqueles kits que nós compramos já prontos, que tem uma sequência de aplicação, a concentração ela é mais baixa. Ah, mas e o manipulado? O manipulado, quem define a concentração é o profissional. Então, eu posso ter concentrações baixas ou concentrações mais altas. E aí eu posso aumentar essa concentração de acordo com a minha prescrição, ok? Então a diferença é essa, quem vai definir concentração é o profissional. Então eu posso aumentar penetração do ácido ou não. Isso fica a critério do profissional. Agora, o próximo fator que diferencia os manipulados dos industrializados. Então, vou escrever aqui, novamente, os manipulados não, eu tinha colocado magistrais, é a mesma coisa. Então, vamos lá, magistrais e industrializados. Influência de pH. Ah, mas isso serve para todos os ácidos? Não, nós vamos falar de alguns ácidos essa semana que eles não são dependentes de pH. Mas nos peelings industrializados, a maioria dos ácidos, eles têm sim uma dependência de pH. E aí eu vou explicar aqui o que difere o industrializado do kit e o magistral manipulado. Bom, o pH, são todos os ácidos que vão sofrer essa interferência de pH? Não! São ácidos que eles são pH dependentes. Então, são ácidos que eles dependem do pH para que ele sofra o efeito e para que ele consiga penetrar no tecido. Bom, mas aí os industrializados, na sua maioria das vezes, na maior parte do tempo, eles trabalham com peelings pH dependentes. E entre esses peelings estão os AHAs, que são os alfa hidroxiácidos, que aí os principais, ácido glicólico, ácido mandélico, ácido lático, são todos AHAs, alfa-hidroxiácidos. E nós temos também os beta-hidroxiácidos. E qual que é o principal dos beta-hidroxiácidos? O ácido salicílico. Ok? Então, são alguns que são utilizados muito pelas empresas de dermocosméticos quando eu falo em peelings pH dependentes. E aí, qual que é a diferença do manipulado? Eu vou trocar aqui, porque ficou muito rabiscado, eu vou trocar aqui a nossa página. Bom, então aqui eu falo em pH, a diferença entre um e outro. O pH, ele é inversamente proporcional à concentração. Enquanto a concentração, quanto maior a concentração, maior a minha penetração do ácido, o pH é ao contrário. Quanto menor, mais velocidade tem de penetração esse ácido, quando ele é dependente de pH. E aí, eu vou te explicar aqui, vou desenhar aqui a escala de pH e explicar um pouquinho como que isso funciona. Bom, a escala de pH, ela vai de 0 que geralmente os ácidos, eles começam, aqui a atividade deles, existe ácido A1, pH 1, o meio é o 7 e 14. As substâncias abaixo de 7, vou pegar o pretinho aqui mesmo, abaixo de 7,
Toda substância abaixo de 7 é considerado uma substância que tem o pH abaixo de 7, é considerado um pH ácido. Então, vamos relembrar aqui a nossa escala do pH. E toda substância que tem o pH acima de 7 é uma substância básica ou alcalina. Então é isso a escala do pH. Qual que é o pH da nossa pele? O pH fisiológico. Ele está aqui, entre 5,5 e 6. Esse é o pH fisiológico, ou seja, a nossa pele ela é levemente ácida, levemente. Para que o ácido, quando ele é pH dependente, ele tenha um efeito de peeling, de penetração, muitas vezes de renovação celular, para que ele consiga penetrar nessa pele e ter uma ação de renovação, eu preciso, é obrigatório que esse pH ele esteja abaixo do pH da pele. Então ele precisa estar abaixo do meu pH fisiológico. E aí, o pH de um peeling, ele pode variar. Não sei se vai dar para captar, vou colocar aqui. Ele vai variar. pH do peeling. Ele vai variar de 2. Posso ter mais baixo que isso? Pode. Mas, em geral, esse pH, ele pode variar de 2 até 3,6 aproximadamente. E aí, que raio que é a interferência? Vamos lá, vou virar o papel aqui. Como que esse pH ele vai ou não ter ação? Vamos lá, virei aqui. Bom, o pH, então ele pode variar de 2 até 3,6 quando eu falo em peeling. E aí, como eu falei, que em peeling, em ácidos, quando eu falo em penetração, o peeling pH dependente é inversamente proporcional à concentração. Então, quanto menor o meu pH, maior será a minha penetração. E quanto maior a minha concentração, esses símbolos são os colchetes, eu lembrei agora, os colchetes, que aí um paralelo ao outro significa concentração. Quanto maior a concentração, maior a penetração do meu ácido. Então, ele aprofunda mais. Então, se eu tenho uma concentração baixa, mas o meu pH ele é baixo também, eu posso ter um aumento na velocidade de penetração. Se eu tenho um pH baixo, uma concentração alta, eu potencializo muito esse peeling. Então, e se eu tenho uma concentração mais alta e um pH mais alto também, eu diminuo a velocidade de penetração. Então, quanto menor, que é o pH, mais penetra. O outro, que é a concentração, quanto maior, mais penetra. Quanto menor, menos penetra. Então, age em sinergia com o outro. Um é dependente do outro. Ok? Então é importante você entender que existem essas diferenças. E aí, quando eu falo de um peeling industrializado, como que em geral, para que eu tenha segurança nesse peeling, o pH é um pH mais elevado.
Então, em geral, os peelings industrializados, eles trabalham numa faixa de pH entre 3 e 3,6. E os manipulados? Isso, o profissional precisa definir. Ah, mas eu não sei. Precisa conversar com a farmácia e ver se a farmácia de manipulação que você trabalha tem experiências com peeling. Porque muitas vezes, se você pedir numa concentração, ainda que seja uma concentração entre 10 e 20%, uma concentração considerada aí para um peeling superficial, e o pH dele, o farmacêutico, a farmácia de manipulação baixar demais o pH, você pode ter uma penetração muito rápida desse peeling e pode ter sim uma formação de frost e uma necrose de toda a epiderme, tá? Até uma queimadura pode ocorrer. Então, industrializados e manipulados. Aqui o ideal é que você defina o pH. Então você faça a prescrição do seu ácido e defina o pH. Então ele é variável. E você vai definir em qual pH você quer. E calma que eu vou falar cada ácido, qual que é o pH ideal para cada um deles quando for pH dependente. Porque tem alguns que o pH não influencia em nada, porque não é um ácido que depende disso. Então, eu já falei de pH, já falei da concentração, já falei das diferenças entre os peelings industrializados e manipulados quanto ao pH e a concentração. E nós temos um terceiro ponto, uma terceira diferença, que é bem importante também. O que? A base ou o veículo. O que é base ou veículo? Onde o seu peeling, o seu ácido, ele será incorporado. Então, por exemplo, quais são os tipos de base que eu tenho? Eu posso ter uma base numa emulsão ou num creme. Eu posso ter uma base líquida no meio hidroalcoólico. Então, uma base hidroalcoólica. Posso ter uma base em gel creme. Posso ter uma base em espuma. E posso ter uma base em gel ou sérum. Posso ter também. Aqui a espuma pode ser também um sabonete. Aqueles sabonetes que contém ácido na formulação. Então, são todas essas bases que eu posso ter quando eu falo em peeling. Nos peelings. Ok. E aí, qual a diferença quando eu tenho um produto de um kit e um produto manipulado ou magistral? No magistral, eu preciso escolher a minha base. Já no produto industrializado, as bases elas são definidas pela empresa de dermocosmético. Em geral, nós temos um sabonete preparatório, depois nós temos um gel, talvez com produtos que sejam clareadores, despigmentantes. Depois eu posso ter o ácido propriamente dito, depois eu posso ter uma máscara calmante, isso tudo dentro de um kit. Quando eu falo em magistral, eu preciso ter um conhecimento prévio para prescrever isso e para fechar isso com a farmácia. Quem vai definir a base é o profissional. Então você vai ter que saber qual o veículo mais adequado para o tipo de ácido que você tem
E aí, sabendo isso, você vai definir na prescrição qual base que você vai querer. Então, mais uma das diferenças. E agora, a quarta diferença, que é o quê? A profundidade. Primeiro, antes de falar em profundidade, você precisa entender de que forma que atuam os peelings, quais seriam as profundidades quando eu falo em peeling. Então, eu posso ter várias profundidades, de acordo com a camada que esse peeling vai atingir. Então, vamos lá. Eu posso ter, pela definição médica, ok? Pela definição em literatura, nós temos algumas profundidades de peelings. Então, eu tenho peelings muito superficiais. Os peelings muito superficiais, eles vão renovar ou vão remover a camada córnea, o extrato córneo. Então, ele é um peeling muito superficial que ele fica na nossa camada córnea. Se aprofundar, no máximo na camada granulosa. E aí, depois dos muito superficiais, eu tenho os peelings superficiais. Então, vou escrever aqui. Superficiais. E aí, uma observação para você que é esteticista, técnico em estética. Quando eu falo em peeling superficial, tô aqui falando em peeling superficial, muito cuidado. Porque o peeling superficial, ele não é um peeling bobinho. Ele é um peeling que vai remover toda a minha epiderme. As primeiras camadas da epiderme. Toda a epiderme. E ele vai chegar aonde? Na minha camada basal, na junção dermo-epidérmica, lá na junção entre a epiderme e entre a derme. Ele chega na camada basal. Espero que dê tudo certo para você visualizar. Toda a epiderme chega na camada basal, na junção dermoepidérmica. Então, anota isso. Peeling superficial não é bobinho, tá bom? Ele pode causar frouxe? Pode, na epiderme. Ele pode descamar muito? Pode, a epiderme. Então, uma dúvida que todo mundo tem. Até onde que esteticista pode fazer peelings? E aí eu falo para você, eu fui até em busca da literatura não, da lei de vocês, esteticistas, que são grande parte dos meus alunos. Você pode fazer o peeling superficial, tá? Você tem habilitação e respaldo por lei para fazer o peeling superficial, tá? Claro que com conhecimento e responsabilidade, precisa ter responsabilidade. Voltando aqui, eu falei de duas profundidades. E eu vou manter aqui, eu vou falar já já das demais profundidades. Bom, em geral, os peelings industrializados, num primeiro momento, eles vão fazer o peeling muito superficial. Então, ele vai ficar na superfície da pele. E é por isso que eu preciso de uma sequência semanal.
ou tem até outras sequências aí que depois nós vamos conversar sobre isso, mas em geral são peelings semanais, porque eu vou aprofundar esse peeling aos poucos e às vezes eu não chego a fazer um peeling superficial, eu não consigo atingir aqui a minha camada basal. Ah, mas isso é ruim? Não é ruim, eu consigo sim ter um efeito, ativar colágeno, melhorar clareamento, porém eu preciso de um tempo maior para que esse peeling tenha uma penetração e que eu consiga renovação celular. E falando ainda de profundidade, eu tenho os peelings médios. E aí os peelings médios, aonde eles vão chegar? Na primeira camada da minha derme, que é a derme papilar. E eu tenho os peelings profundos. E aí, os peelings profundos, eles chegam na derme reticular. Então, os médios, derme papilar, vai depender da resolução do conselho de classe. Para que você tenha um efeito, precisa necessariamente chegar num peeling médio? Não precisa, tá bom? Então, um peeling superficial, ele é suficiente para principalmente quando nós falamos em clareamento de hipercromias. Por quê? Nessa pele nós vamos evitar uma inflamação exacerbada. E aí, aonde que atua o peeling médio? O peeling médio, ele vai chegar até a derme papilar. Se eu não tiver muito cuidado, a diferença entre a derme papilar e a reticular é mínima. E aí você pode ter alguns problemas. E o profundo derme reticular, esse sim, ele é exclusivo de médicos. Porque ele já é um peeling praticamente cirúrgico, tá? Então ele causa um edema muito grande, ele causa uma inflamação, em geral precisa ter uma antibiótico terapia, uma corticoide terapia, enfim, tá? Precisa entrar com medicamentos, então esse daqui está proibido para todos os profissionais que não sejam médicos. Que fique bem claro, então aqui eu já tenho um peeling de fenol, eu já tenho peelings que atuam numa profundidade muito grande. Então esse aqui nós não podemos realizar. Essa é a diferença. E aí, por que tem essa diferença? Porque o manipulado, muitas vezes, se você não tiver a mão para saber prescrever esse peeling, você pode ter uma profundidade maior. Eu consigo, quanto profissional, aumentar a concentração, diminuir pH. Então, dependendo, se você não souber utilizar muito bem os peelings magistrais, você pode atingir uma profundidade não desejada, ok? E aí, o último, que eu não coloquei na nossa primeira lista, mas eu quero falar com você, a diferença principal, e é uma das coisas que me motivou a trabalhar com os manipulados, além dos resultados, é o preço. Eu tenho diferenças de o manipulado, ele tem um valor, você consegue manipular a mesma quantidade com o preço de 2 a 5 vezes menor do que o industrializado. Eu tenho toda essa diferença aqui de valores. Então, eu tenho benefícios muito grandes e valores excelentes também. Já o industrializado, eu tenho valores superiores. É ruim? Não, porque aqui no industrializado eu tenho uma vantagem. Qual que é a vantagem? Vou mudar aqui a caneta. Vantagem. A validade.
Porque aqui é no máximo 6 meses a validade, no máximo. E o industrializado eu tenho de 2 a 3 anos para usar o meu peeling. Então, eu tenho essa vantagem quando eu falo em peelings. Valor também é uma das coisas que a gente precisa pensar quando nós vamos trabalhar. Então, eu posso ter sim resultados bem interessantes, resultados bem significativos e tendo uma lucratividade maior, tá bom? É claro que isso exige conhecimento, vai exigir uma série de fatores para que você trabalhe com manipulado. E até o final desse workshop, eu acho que nós vamos conseguir esclarecer muito bem algumas dúvidas. Estamos encerrando essa aula. Agradeço demais e até a nossa próxima aula. Um abraço!